Graça e paz, meus irmãos amados, tudo bom? Que bom estar com os irmãos, compartilhando mais uma vez essa palavra. É uma palavra de edificação, é uma palavra de crescimento e é um prazer estar falando com os irmãos. É uma alegria e é uma honra poder compartilhar com os irmãos essa palavra de hoje. A devocional de hoje, ela fala justamente sobre permanecermos firmes. Aleluias. E eu queria compartilhar com os irmãos em Êxodo capítulo 14. Ele conta justamente da saída do povo de Israel do Egito até a terra prometida. E essa palavra, irmãos, é uma palavra que vai cada vez mais nos deixar firmes, cada vez mais nos deixar constantes no que nós estamos fazendo. Aleluias. Eu sei que tem passado momentos difíceis, diferentes, irmãos, mas é interessante que qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja altos e baixos que exista lá fora, o Senhor, o Espírito Santo é estável e permanente na sua vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 14, versículo 10. E ele fala justamente dessa forma, meus irmãos. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizaram, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você faz conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes e vejam o livramento do Senhor a que trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje em vê. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Digam aos israelitas que sigam avante. Aleluias. Irmãos, e essa é a determinação. Essa é a determinação do Senhor na sua vida, para seguir avante, seguir em frente, aleluias. Nesse ponto, meus irmãos, vocês viram que no versículo 10, alguns olharam e viram através dos olhos materiais que o exército estava se aproximando e começaram a ter medo. Mas espiritualmente nós devemos estar blindados, porque nós cremos. E esse é o ensinamento, e esse é o posicionamento que devemos ter. E ali eles estavam com medo, eles estavam aterrorizados, porque não creram, porque botaram as suas forças, botaram toda a sua coragem, toda a sua vontade na força humana. E interessante, irmãos, que a partir desse momento ele começa a reclamar a Moisés por que estavam passando por essa situação. Eles começaram a questionar: poxa vida, mas antes ser escravo e morrer no Egito do que enfrentar a situação e alcançar a terra prometida. Nós devemos estar nos posicionando firmes, cada vez mais firmes, porque essa é a vontade do Senhor Deus. E esse é o propósito da vida dele, da nossa vida nas mãos do Senhor Deus. Aleluias. E interessante que a partir desse momento, meus irmãos, Moisés começa a falar. Moisés respondeu no versículo 13 ao povo: não tenha medo, fique firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. Aleluias. Essa palavra, irmãos, essa palavra é pregada todo dia aqui na igreja. Essa palavra é trazida para o irmão, tem caído em meu coração, tem caído no coração dos irmãos, porque é uma palavra de que o Senhor está conosco todos os dias. Aleluias. E aí, meus irmãos, começa a entender cada vez mais o propósito de Deus na sua vida. E agora vocês começam a pensar e ver que temos que marchar, que temos que ir adiante, temos que buscar cada vez mais o posicionamento firme. E quais as circunstâncias que tem te travado, quais as circunstâncias que tem te prendido, quais as circunstâncias que faz com que você não marche. Mas quando você escuta a voz do Senhor Deus, quando você começa a se preparar e começa a entender o que o Senhor tem feito em sua vida e o que Ele fará, você começa a marchar, a querer marchar e a querer buscar e a querer estar sempre à frente. Aleluias. E nós vemos agora, irmãos, em Hebreus capítulo 8, que nós temos uma nova aliança. Nós temos uma nova aliança agora, ou seja, aquilo que eles não tinham, nós temos agora o Espírito Santo, é esse que vai nos dar fortalecimento, que vai nos dar cada vez mais firmeza. E nós vemos aqui no capítulo 8, que é essa nova aliança, que agora a palavra está em nós, aleluias. Vemos no capítulo 8, versículo 1, ora,
assumam do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal que está sentado no céu à destra do trono da majestade. Aleluias. Essa é a palavra, meus irmãos. E eu queria fechar com o versículo 39, em Hebreus capítulo 10. Nós não somos aqueles que retrocedem para a destruição, mas aqueles que avançam crendo na salvação.